Hoje é terça-feira, dia 15 de junho de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será A Fé do Patriarca Abraão, parte 1. O texto que serve como base para o nosso estudo hoje é Gênesis capítulo 15, verso 6, que diz assim: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Quando olhamos para a história de Abraão, que ficou conhecido como o pai da fé, nós percebemos que realmente ele precisou de muita coragem para tomar algumas posturas diante da aliança que o Senhor Deus estava fazendo com ele. Claro que ele precisou de muita coragem e muita fé para deixar para trás a sua cidade, os seus parentes, e ir para uma terra diferente. Uma terra que, como o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, acabou mencionando, uma terra que ele nem sequer sabia aonde ficava, mas ele saiu. Saiu na certeza de que, no tempo certo, Deus se revelaria e mostraria a ele para onde deveria ir. É claro que ele cometeu alguns erros no meio do caminho, até porque não era uma pessoa perfeita. Mas Paulo, quando vai tentar mostrar um pouco daquilo que foi a experiência de Abraão, ele vai dizer que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Esse texto nos mostra de forma inequívoca que a salvação não é pelas obras, mas é pela graça mediante a fé. Quando uma pessoa tem um contato com a graça de Deus, primeiro, ela vai ter esse contato com a graça de Deus porque sentiu que é pecador. Sentiu que por si mesmo não consegue resolver o seu problema fundamental, que é o pecado. Porque o salário do pecado é a morte e morte eterna. Quando você compreende isso, então você pode voltar para o Senhor e dizer para ele: Senhor, eu amo. Eu quero amar ainda mais. Mas, Senhor, eu não consigo fazer aquilo que o Senhor espera que eu faça. Mas pela fé, eu me entrego a Ti. Nessa altura, algo sobrenatural acontece na nossa história. Nós somos aceitos por Deus de novo como filhos. A graça de Cristo Jesus, baseada no sacrifício dele na cruz do Calvário, nos toma por completo. O Pai envia o Espírito Santo para morar em nós, e agora, por causa do poder e força do Espírito em nós, nós começamos a ser transformados de dentro para fora. Jesus explicou o funcionamento dessa situação através do vento. Ele diz: nós ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde ele vem nem para onde vai. Assim, aquele que é dirigido pelo Espírito Santo, aquele que nasce do Espírito. Sendo assim, o que nós podemos entender é que a vida de Abraão foi considerada uma vida de fé, porque Abraão creu no Senhor. Ele entendeu que o Senhor Deus lhe daria um filho, apesar dele ser ainda um indivíduo idoso. Ele creu que o Senhor daria a ele a terra e aos seus descendentes, e isso fez com que ele se colocasse em movimento. O apóstolo Tiago, na verdade, Tiago, irmão de Jesus, que escreveu a sua carta, ele vai dizer que, em outras palavras, a mesma coisa, dizendo que a fé sem obras é morta. Quando nós cremos em Deus, nós vamos agir de acordo com essa mesma fé, com essa mesma crença. Isso é fé. O tipo de fé que crê, mas que não age de acordo com ela, é presunção. É tanto que Tiago vai dizer que os próprios demônios creem em Deus e tremem de medo diante deles. Mas isso não faz deles candidatos ao reino do céu. O tipo de crença, o tipo de fé que opera na vida do crente é a fé que te coloca em movimento. O mesmo tipo de fé que Abraão teve. Abraão creu no Senhor. E é claro que houve momentos que com certeza ele deve ter dito, quando viu os inimigos cercando e ao mesmo tempo aprisionando o seu sobrinho, ele deve ter orado e dito: Senhor, me dê forças para conseguir enfrentar isso agora. Ele precisou de muita força e coragem para peregrinar de um lado para o outro, precisou de força e coragem para enfrentar os grandes desafios, fome, seca, dificuldades com outros povos que ele enfrentou, e está lá registrado em Gênesis. Claro que com certeza houve muitos momentos em que ele disse: Senhor, me dê forças, mas a fé fazia com que ele acreditasse no Senhor Deus e agisse de acordo com essa mesma fé. Então ele pediu que Deus o protegesse diante da situação que o seu sobrinho estava enfrentando, quando os reis invadiram Sodoma, Gomorra e as cidades da Campina, mas ele tomou 300 dos seus homens, dos seus servos,
juntamente com os vizinhos, e foi atrás desses mesmos indivíduos que haviam feito mal ao seu sobrinho, e resgatou completamente a família do seu sobrinho, bem como o povo que havia sido aprisionado. Ou seja, ele agiu baseado na fé. A grande dificuldade que encontramos hoje é que hoje a presunção tem sido apresentada como sendo fé. Presunção é quando você acredita que você tem garantias para poder chegar diante de Deus e dizer, eu exijo que o Senhor faça isso. Algumas igrejas mencionam aí de boca cheia que se você devolver seu dízimo e fizer as suas ofertas, quanto mais de sacrifício for, mais você vai ter condições de chegar diante de Deus e assim, eu exijo que você faça isso ou aquilo. Não é isso que a Bíblia diz, isso é presunção. E o Senhor Deus não age pressionado e por presunção. Fé é quando você entende quem você é, entende quem Deus é, se submete a Deus. E quando o Senhor Deus aponta o caminho, você faz como Abraão fez. Sai de Ur dos Caldeus, peregrina pela terra e ao mesmo tempo obedece ao Senhor Deus. A obediência, portanto, ela vem através da fé. É a fé que age. É a fé que é mostrada, que é evidenciada através de ações. Uma pessoa que diz que tem fé, mas que não age de acordo com essa fé, ele na verdade não tem fé, ele tem presunção. Aquele que tem fé sempre vai demonstrá-la através das atitudes. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que nos ajudasse a ter esse mesmo tipo de fé que Abraão teve. Você não gostaria de fazer o mesmo comigo? Obrigado, Senhor Deus, porque em tua palavra descobrimos que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído por justiça. Nós queremos ter o mesmo tipo de fé, a fé que opera, a fé que age, a fé que está disposta a ser transmitida em atitudes. Nos colocamos em tuas mãos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?